Olá, então, chegamos aqui à aula 9. Bom, a aula 9 a gente vai agora começar a detalhar alguns aspectos do corpo humano e colocar o corpo humano com alguns objetos. Bom, nós vamos aqui fazer um músico, quer dizer, vamos aqui construir um homem, ou um musicista, um músico, né, tocando um violão. Né? Vamos pensar nele sentado em uma cadeira, já é um objeto, a cadeira já é um objeto, que ele vai estar sentado, e com este violão, certo? Bom, já falamos de todas as formas que são compostas a anatomia humana inicial para fazer esse corpo. Então aqui eu já vou fazendo este processo um pouco mais direto. Então aqui eu vou colocar a cabeça, né? A gente já sabe que a cabeça não é redonda, ela é ovalada. E eu vou colocar aqui, ó, eu aqui já vou colocar o pescoço um pouco com essas puxadinhas aqui. Eu não vou já pensar somente em um retângulo ou em um quadrado, ó. Eu já estou compondo aqui, ó, a cabeça com o pescoço, né? E aqui eu já vou, ó, pensar, ó, que este tórax, ele está assim, ó, um quadrado, tá? Como a gente já sabe sempre. Aqui é o ombro, que eu já não vou mais fazer um círculo, né? Aqui é o ombro, aqui é o braço, ou o antebraço, aqui, ó, vindo para cá, que eu não vou mais fazer o cilindro, né? Eu já tô praticando isso há algum tempo, né? Quer dizer, eu paro as aulas e pratico. A mesma coisa são vocês param cada aula e vai lá e exercita. Não adianta somente ver a aula e não fazer o exercício. Então aqui eu tenho o ombro, o braço e o antebraço, certo? Bom, vamos colocar aqui, ó, o antebraço aqui e vamos colocar por trás uma bola. Você pode fazer assim, bem clarinha, ou você pode fazer um pouco, ó, somente com um traço. Depois uma outra bola menor e juntar elas, ó, como se fosse um violão. Tá vendo, ó? Aqui vai ter uma outra bola dentro dessa outra bola para dizer que é o espaço, ó, do vazio do oco do violão. E aqui eu vou puxar uma linha reta. Ó, uma linha reta para dizer que é o braço do violão com os trastes e tudo, né? Eu estou puxando da minha cabeça, eu não estou tendo referência nenhuma, atenção, né? Então aqui eu vou pegar o outro ombro, não vou mais fazer o círculo, eu vou botar aqui, ó, por baixo, ó, passando por baixo do braço do violão, mais ou menos aqui cai o cotovelo dele, ó, cai mais ou menos aqui o cotovelo, e ele tá aqui, ó, fazendo, ó, se bem que aqui eu tenho que vir um pouco mais para cá, para que tenha ângulo para ele tocar, certo? Então aqui está o cotovelo dele, ó. Aqui está o cotovelo e aqui está o outro braço em perspectiva, né? Quer dizer, em perspectiva para que a mão esteja aqui, ó, fazendo o trabalho dela nas cordas, certo? Ok? Eu vou pegar uma borracha para vocês visualizarem melhor isso. Aqui está a borracha que eu vou usar, eu já falei dela. É uma borracha, ó, uma borracha bem fininha para tirar detalhes de coisas que a borracha com a ponta mais grossa ela não consegue, né? Então eu estou aqui com essa borracha, ela vai fazer isso aqui, ó, para mim, vai tirar e vamos continuar. Então é o seguinte, então aqui temos o violão, eu vou botar mais ou menos aqui os trastes do violão, ó. Os trastes não, onde fica a afinação do violão, os trastes são aqui, né? O violão tem... Quantas cordas o violão tem? 4 cordas é o baixo, eu acho que 1, 2, 3, 4, 8 cordas é o violão? Bom, eu não sei, eu não estou pegando nenhuma referência de ninguém sentado tocando violão. Eu estou pegando aqui um violão, estou fazendo o violão da minha memória. É bom isso, ter memória? É bom você ter essa memória para poder criar
sem referência, mas mais para frente a gente vai ter as referências, certo? Então temos aqui, o braço aqui passa por cima do violão, então corta o círculo, né? E a mesma coisa aqui, ó, passa por cima do violão. Então aqui, ó. E vamos começar a pensar um pouco esta estrutura da mão. Então a mão tem um quadrado, que é esta parte aqui, ó, e os dedos que dividem-se em pequenos retângulos, né? Mas eu ainda não vou falar detalhadamente nisso. Então vou fazer um quadrado, um dedo aqui e a mão aqui meio que tocando as cordas do violão, certo? Ok? Temos isso aqui. Porque mais pra frente eu vou falar para vocês que existe algumas regras clássicas, que uma delas foi Leonardo da Vinci, entre outros artistas e cientistas da época do Renascimento ou até antes do Renascimento utilizavam, né? E o da Vinci ele usou muito essa estrutura das regras do homem de Vitrúvio ou o homem vitruviano, que a gente vai poder falar mais pra frente, mas agora não. Para não, a gente está falando do corpo humano e objetos. Então ele está aqui com este violão, né? Foram 2 círculos, como eu falei. É por isso que eu digo, a primeira aula que a gente fez logo lá no início, ela fala da gente treinar as linhas retas, treinar os círculos, um dentro do outro, enfim. Se você não consegue fazer isso aqui, esse exercício fica muito complexo, muito difícil, né? Então agora eu vou colocar, aqui está o quadrado aqui por trás que é o tórax, eu vou colocar o retângulo que faz parte do umbigo, da barriga, e agora eu coloco aqui, ó, o quadril como um outro retângulo, só que o quadril ele não vai estar muito aparente, porque a gente vai ter a perna aqui pela frente. Então eu vou botar ele com a perna cruzada, ou seja, cruzando por cima da outra perna, né? Aqui assim, ó. Então aqui está o joelho, aqui está a perna e aqui está o pé, certo? Aqui está o joelho, aqui está a perna e aqui está o pé. A coxa a gente não consegue ver porque está por trás, em uma perspectiva. Bom, ele está aqui voando? Não. Ele tem um banco, né? Só que o banco, eu vou começar assim fazendo um retângulo ou uma estrutura assim com 1, 2, 3, 4, 3 lados diferentes. Esse é diferente desse, que é diferente desses dois. Então é quase um retângulo, mas eu vou botar assim, ó, uma estrutura hexagonal, eu acho, né? Assim, vejam aí, comentem aí. E aqui seria o banco, né? Então aqui seriam as pernas do banco, ó, tá vendo? A outra perna aqui passando por trás do pé, eu já vou apagar essa estrutura, ó. Apagar os joelhos, este círculo, né, para a gente poder começar a visualizar melhor essa perna, visualizar melhor estes elementos da anatomia, para a gente começar a visualizar outras coisas aqui dentro disso. Então aqui, ó, temos o violão. Pode ser que o violão esteja pequeno? Pode aumentar um pouco? A gente pode. Sempre quando a gente quiser aumentar ou diminuir alguma coisa do nosso desenho, o que a gente deve fazer? Leve, fazer traço bem leve. Não precisa fazer traço forte agora, marcar a folha, porque senão vai ficar difícil de você apagar. Então aprenda a usar os grafites bem com o braço, a mão bem leve, não deixa marcar a folha, ok? Então tá aqui, eu aumentei um pouco o violão. Poderia aumentar um pouco o braço, mas eu estou achando que o braço está bom. Então é isso, ó, tá aqui mais ou menos o violão. Eu não estou fazendo nada realista, atenção, eu só estou criando com vocês o primeiro esboço de alguém tocando um violão. Perfeito? Bom, a outra coisa é que a gente vai começar a estudar a seta de onde o olho olha.
Nossa, que interessante, ó. Isso aqui eu estou dividindo a cabeça, não estou dividindo ao meio porque ele não está olhando para o meio. Eu estou achando que ele está olhando para cá, para esta mão. E eu vou botar, ó, os olhos dele mais embaixo, assim, ó, como se ele estivesse olhando, tá vendo a seta, ó? Olhando para a mão. É isso que eu vou fazer até então. Aqui neste desenho é isso. Eu ainda não vou mexer. Eu ainda não vou mexer no rosto, eu só vou estar trabalhando esses elementos. Bom, aqui a gente fez esse primeiro elemento. O que eu vou dar uma pausa agora neste vídeo é para que vocês possam exercitar aonde nasce a luz para dar volume nesse objeto. Aonde nasce isso? Então eu vou dizer, vou aproveitar aqui, ó, estou dizendo que a luz é daqui, ó. Estou dizendo que a luz vem daqui. Vem daqui do lado, vem daqui de trás. Então, se a luz vem daqui, toda esta parte é iluminada. Aqui, ó, esta parte aqui, ó, vai ser, ó, eu vou fazer uma achura bem leve. Esta parte do rosto também, né? Porque a luz está vindo de lá. Ó, o pescoço, um pouco do ombro, né? Esta parte um pouco embaixo do braço, né? Esta parte do violão, né? A sombra do braço com o violão, tá vendo aqui, ó, né? Esta parte aqui, parte da mão aqui, ó, parte da mão e todo o braço aqui embaixo também tá na sombra. Parte do violão aqui, ó, também está na sombra. Parte também desta mão pode ficar na sombra, né? Parte aqui do braço pode ficar na sombra, não esta, mas esta aqui de dentro. Parte aqui do violão, ó, também pode ficar na sombra, né? Certo? Agora, aqui embaixo a barriga, toda ela, quase toda, fica na sombra. É depender da intensidade da luz. Mas, ó, eu estou dizendo que aqui ela está toda na sombra. A mesma coisa é o joelho, ele vai estar na sombra. Ele vai estar na sombra, tá vendo? Então o joelho aqui vai estar na sombra. Toda a cadeira aqui, ó, vou botar aqui a cadeira na sombra. Né? A cadeira. Ah, você não está vendo a cadeira ainda porque não tem o outro pezinho da cadeira, então vou botar aqui, ó, o outro pezinho da cadeira. É por isso que eu digo, treinem as retas, os quadrados, os círculos, que aí vai ficar mais fácil a gente conseguir visualizar esses objetos, certo? Bom, a gente vai estar falando de outros objetos aqui também e a sombra nos objetos, mas vamos pensar nessa sombra aqui deste corpo humano, ó. Aqui assim, tá vendo? Ó, aqui embaixo deste pé e desta perna tem sombra. Agora, temos uma questão de qualidade ou intensidade da sombra. A sombra, ela tem intensidade e qualidade. Como é que a gente consegue ver isso? Eu vou mudar o ângulo da câmera. Bom, aqui vocês podem ver o desenho em um ângulo diferente, né? Mas a gente está falando de intensidade da sombra. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma prancheta que não tem nenhum desenho ainda e vou pegar uma fita crepe, né? Pronto, a gente só tem uma fonte de luz ali daquele lado, que é meu refletor, e está refletindo aqui uma sombra mais forte e outra sombra um pouco mais suave. A mesma coisa ela está refletindo a sombra desta parte aqui dentro, né? E aqui, porque ela está vindo de fato daqui. Se, por exemplo, eu pegasse esse meu refletor e colocasse mais próximo, esta e esta sombra vai ficar mais intensa, ou seja, a depender de aonde está ó, tá vendo como é que ela fica mais intensa a sombra? Ela fica mais intensa, e quanto mais a gente, ó, vai diminuindo, vai
deixando ela para bem longe, ela vai diminuindo a intensidade. Olha o traço, olha o traço. O traço vai ficando mais forte, mais intenso. Isso aqui vai indo embora, vai ficando mais leve. Bom, eu vou tentar pensar com vocês uma outra questão. Aqui eu vou tirar a fita crepe e vou botar a minha mão, ó. Tá vendo a minha mão? Ela tem aqui, eu vou botar a câmera não, a luz mais para trás da coisa para vocês verem, se vocês conseguem ver, ó. Ó lá, ó. Ó, quando eu deixo a minha mão mais longe da superfície ou do objeto que vai ser incidido a luz, a sombra fica leve. Mas quando eu vou chegando próximo, a minha mão ela vai ficando mais escura, percebe? Então, por que eu digo isso? Porque neste desenho nós temos a luz em um determinado local que não se movimenta. A gente tem a sombra do corpo, mas a gente também tem a sombra do objeto, que aqui é o violão, incidido no corpo do musicista. Ou seja, a gente tem dois tipos de sombra. E a gente vai ter um terceiro tipo de sombra no chão, que é a primeira sombra, que é a sombra da cadeira, né? Que ela é bem mais escura, porque ela está mais próxima. O assento está mais próximo, né? Mas a gente tem a outra sombra, ó, que é colocada mais para lá, que é a sombra do músico, do personagem que a gente está criando, que vai se misturar e vai ficar mais leve com a sombra e vai se misturar com a sombra da cadeira, certo? A mesma coisa, esta sombra aqui, ó, do pé, ela chega até aqui e pega em cima deste outro pé, pensando nessa estrutura, né? Ou seja, a gente vai começando a pensar inicialmente as estruturas da sombra. Aí eu falo para vocês, como é que a gente faz para deixar estas achuras mais leves? Vamos lá? Nós temos uma coisa que se chama esfuminhos. São essas coisas que parecem umas canetas, mas não tem ponta nenhuma. Não sei se vocês já ouviram falar, não tem ponta nenhuma. Elas são, na verdade, um monte de papel enrolado e eles deixam algumas pontinhas assim, ó, para a gente poder, em diversos tamanhos, para a gente poder esfumaçar. Esfuminho é para esfumaçar. Eu estou mostrando esses, mas eu aqui tenho os meus mais antigos que eu também uso, e quando eles estão mais antigos a gente tem que tomar cuidado por dois motivos. O primeiro motivo é porque eles já estão sujos e a gente, se quiser algo mais perfeito, sem manchar muito o papel, a gente deve comprar esfuminhos mais leves, mais limpos, porque aqui é como eu falei para você, ó, ele tá aqui, ó, esse esfuminho, ó, ele tá, ó, se desprendendo. São várias folhas de papel unidas que fazem isso. Bom, vamos testar aqui um pouquinho com este esfuminho aqui, ó. Eu vou pegar o maior e a gente vai aqui, ó, vagarosamente, ó, tá vendo? A gente vai espalhando a sombra, tá vendo? A gente vai espalhando a achura, a gente vai espalhando o grafite na folha, né? Aqui, ó, eu vou fazer aqui bem levinho, não sei se vocês conseguem ver aí, mas ó, eu vou circulando e vou espalhando a sombra, tá vendo? Eu vou espalhar a sombra aqui da barriga, ó, então aquele traço que estava meio que borrado, aquele traço que estava meio que rabiscado, que às vezes muita gente não gosta e que eu falei para vocês não se preocuparem, tá aqui, ó, a técnica do esfumato, de esfuminho, de esfumaçar, para que fique mais leve o traço, tá vendo? Ó, vou botar aqui embaixo do braço, entendeu? Ó, tá vendo? Vocês conseguem perceber? Eu vou trazer mais próximo
para vocês verem. Eu vou fazer aqui no joelho, não vou fazer na imagem toda, mas ó, se a gente for ó, circulando, ó, fazendo esse movimento circular, ó o que acontece. O grafite, e atenção que eu estou usando nesse caso um 4B, mas se eu fosse usar um HB, ele ia soltar menos grafite. Eu já tinha falado isso dos tipos de numeração dos grafites na aula 6. Então assim, ó, aqui é um 4B, e se eu, por exemplo, fosse fazer uma sombra mais forte, com mais intensidade, eu usaria um lápis 8B, por exemplo. Aqui tá ele, eu vou mostrar para vocês, ó, um 8B, tá vendo? Não sei se vocês conseguem aqui. O que eu fiz, esse desenho, foi um 4B. E aqui é o 8B. Observem a diferença das pontas. As pontas, ó, essa é mais fina e essa é mais grossa. Esse aqui é o 8B. Eu vou mostrar um pouquinho aqui o 8B. Então, por exemplo, eu estou aqui com essa sombra, trabalhando essa sombra e esfumaçando, diluindo este traço de lápis. Eu venho com esse 8B, ó, eu realmente não estou nem forçando muito. Eu estou só passando, ó. Então, eu estou só passando aqui, ó, para dar mais volume na perna, para dar mais sombra nesta perna. Eu não preciso passar muito, eu venho aqui com um esfuminho e eu venho aqui, ó, circulando, e ela vai se dissolvendo, vai se amalgamando com a outra sombra. Tá vendo lá? Então assim, o esfuminho serve para isso, para diluir a sombra e dar um toque melhor no desenho, né? É isso, tá bom? Esta aula tá finalizando. Eu quero mostrar um exercício que a gente fez aqui com um dos nossos alunos, que é o seguinte, ó, olha cá. Foi esse mesmo exercício que a gente fez, sombras com degradê e achuras. Tá vendo aqui? A gente já faz o exercício que eu vou fazer na próxima aula com vocês, o degradê, a gente aprender a fazer degradê de achuras, mas está aqui, ó, o homem com um violão e a fonte de luz. Aqui ela também fez um exercício de uma caneca, inicialmente está aí a caneca. Então assim, aqui a gente já colocou nesta aula o homem, ou a anatomia humana com os objetos, ou seja, a gente começa a colocar o ser humano, este personagem, dentro de uma cena com objetos, e depois, mais pra frente, a gente vai compor fazendo o cenário. Forte abraço e até a próxima aula.